gente, jornalistas da TV Vitória vêm acompanhando desde o início do ano a situação da mancha escura que apareceu no mar na Baía aqui de Vitória, né? A gente já mostrou que um trecho está impróprio para banho. Mesmo assim, muita gente ainda entra na água, tá? Na placa, o aviso, impróprio para banho. Os locais impróprios vão do ponto 12 ao 14, entre a curva da Jurema e a Ilha do Frade. Mesmo assim, tinha gente entrando no mar nesses pontos. Os banhistas não quiseram gravar a entrevista e afirmaram que não viram as placas, que ficam cerca de 50 metros distantes da faixa de areia. João e Isadora estavam mais atentos e a ida à praia se limitou a admirar a paisagem. Não entramos porque está impróprio e a gente sempre observou isso, mesmo antes da placa existir aqui. Então a gente nunca gostou muito, mas é um lugar muito bonito, né? Pena que é impróprio. E aí a gente gosta só de admirar mesmo. Venho muito na praia, eu gosto muito de vir na praia, então ter que olhar para o mar ou mergulhar e ver essa sujeira é muito complicado, dá vontade de vir. Aí acaba que ir para outros lugares acaba sendo melhor. Depois da ponte da Ilha do Frade, a partir do ponto 11, a prefeitura atesta que a água está liberada para os banhistas, mas a condição pode mudar toda semana. Os problemas com a qualidade da água neste trecho da Baía de Vitória ficaram mais evidentes no início do ano, com a aparição de uma mancha escura. Na época, a prefeitura afirmou que a área estava própria para banho. Este imunologista alerta para os riscos de entrar em contato com água contaminada. O indivíduo ele precisa evitar se banhar nessas águas, principalmente porque a contaminação e a infecção se dá pelo contato direto. Então, evitar o contato direto com a água é o ponto fundamental. O relatório do Tribunal de Contas, divulgado esta semana, aponta indícios de irregularidades ambientais. O primeiro seria o despejo de efluentes pelo consórcio responsável pela obra da estação de bombeamento da Praia do Canto. O segundo problema é que alguns imóveis dos bairros Praia do Canto, Enseada do Soar e Santa Helena ainda não estão interligados à rede de esgoto da Cesan. Mas a Prefeitura de Vitória aponta ainda as correntes marítimas que podem trazer resíduos industriais e esgotos de outros municípios da região metropolitana. E também resíduos da agricultura, lá do interior do estado, que vem para o mar pelo rio Santa Maria da Vitória. Estamos fazendo as análises, inclusive são feitas em conjunto. Outros envolvidos do grupo de trabalho também estão fazendo essas coletas conosco, tudo de forma muito transparente, republicana, técnica, para que a ciência paute aí as ações que serão adotadas pelo município. O Tribunal de Contas determinou que os proprietários de imóveis sem ligação com a rede sejam notificados em até 180 dias para fazerem a regularização. Também exigiu um controle mais rigoroso da Prefeitura no contrato com a empresa responsável pela obra da estação da Praia do Canto. A orientação de especialistas é evitar contato com a água nesses pontos específicos. A pessoa está ali naquela água exposta a possíveis agentes como coliformes fecais, a gente tem o risco das gastroenterites, né? Tanto bacterianas como virais, e a gente pode citar até mesmo a hepatite A, que aí pode estar levando, né, diarreia, vômitos, entre esses sintomas que a gente conhece já são bem sabidos. E agora vem cá, presta atenção, pai e mãe, reúne todo mundo aí na sala que esse papo também vai render. Se tem uma coisa que mudou nos últimos anos, é o momento em que os filhos decidem sair de casa. Parou para prestar atenção? Essa decisão está cada vez mais distante da realidade da maioria dos jovens. Aquela ideia de independência, de ter meu canto, está sendo deixada de lado por causa do custo de vida, da tranquilidade de não pensar nas contas no final do mês. Só que nem tudo são flores, viu? Morar com o pai, com a mãe, tem um preço, gente. Uma pesquisa mostra que entre 79% dos jovens que ainda moram com os pais, eles se sentem fracassados. E 82% se sentem pressionados a tomar um rumo na vida. Gente, mas vamos falar a verdade, né? Tem pais também que não querem que o filho vá embora. Aí é uma dependência dos dois lados. De um,
a financeira, né, no caso dos filhos, uma dependência financeira, e do outro lado, a dependência emocional, de querer os filhos ali, debaixinho das asas, controlar a vida deles. Mas também tem aqueles pais que não aguentam mais os filhos em casa. Quem é você nessa história, hein? Manda pra gente seu relato. Aqui no nosso estúdio, eu recebo a psicóloga Monique Nogueira. Obrigada, Monique, pela sua presença, viu? Seja bem-vinda. Estar aqui. E a gente também recebe aqui a Diva. Tudo bem, Diva? Obrigada, boa tarde. Eu que agradeço a participação. Quem é você nessa história, Diva? Eu já fui adquirir teus filhos debaixo da asa. Hoje eu quero eles livres. Vai voar! Hoje eu quero que eles voem. Não quero mais, não. Por quê? Eu acho que chega um momento que eles já começam a ter o estilo deles, sabe? E por mais que você cria os seus filhos com princípios, com o seu jeito de ser ali, mas cada um tem a sua personalidade. E no final, acaba que cria uma incoerência na convivência. E aí é a hora que começam os conflitos. Por exemplo, hoje eu tenho minha filha. Ela mora comigo. E a gente é muito parecida na personalidade. Então, a gente acaba criando muito conflito. Então, hoje eu já estou na fase assim. Tem o meu filho também, ele vive muito lá em casa, mas ele mora com o pai também ainda. E hoje eu estou naquela fase assim, de ajudá-los, cada um a ter o seu canto. A minha filha está na fase da construção da casa dela, que fica em cima da minha, mas já estou assim, ajudando, incentivando, motivando ela a ter o canto dela, para que eu também tenha a minha liberdade, porque chega um determinado momento que a gente também precisa da nossa. Por mais que mãe, quer ali estar perto, sim, a todo instante quer estar perto, sim. Mas vivendo dentro de casa, eu acho que chega um momento que chega. Isso mostra que o excesso de convivência acaba atrapalhando essa relação, Monique. Por mais que sejam as pessoas que a gente mais ama nesse mundo, né? A gente está falando dos filhos, mas esse excesso pode atrapalhar? Com certeza. Tudo tem que ter o equilíbrio. Eu falo que é a dosagem, né? Então, num relacionamento de pai e filho, é preciso ter essa individualidade. A partir do momento que ele vai se desenvolvendo, vai indo para um lugar de adulto, né, vai construindo esse lugar de adulto, ele precisa também da sua individualidade e o pai também vai para esse lugar, né, que precisa também ir para esse movimento de cuidar de si, né, de ir para um outro movimento da paternidade, da maternidade, de ressignificar esse lugar. Não é mais um lugar do cuidado, do amparo, da subsistência, e sim num lugar mais da companhia, do final de semana. Então, traz um equilíbrio para a relação. Você, por 2 vezes, Diva, você falou a palavra individualidade, cada um tem sua individualidade. Eu percebi isso na sua fala. Isso prejudicou, porque na pesquisa trouxe exatamente esse aspecto, a questão da privacidade de cada uma. Isso acaba afetando? Afeta pelo seguinte, porque a minha filha, por exemplo, ela já tem a filha dela. Então, ela já não está mais naquele espaço de ser só a minha filha. Ela também já é mãe. Então, ela já tem o jeito de criar a filha dela e eu tive o meu jeito de criá-los. Então, ela já quer o espaço dela e aí tira a minha privacidade e eu quero o meu espaço e tira dela. Ela quer o dela e uma vai tirando o espaço da outra. Porque acaba que cada um tem um jeito de ser. E cada um tem um jeito de olhar da forma de ser mãe. Como eu falei, ela já não é mais só a minha filha, agora ela também é mãe. Então, isso ali vai criando, sim, cada um vai perdendo, não é perdendo o seu espaço, mas você começa a perceber que, caramba, de uma certa forma você está tendo o seu espaço invadido. Não que eu me sinta, caramba, é a minha filha que está me atrapalhando. Não, mas eu percebo que ela quer o espaço dela, do jeito dela, e eu quero o meu do meu jeito. Então, como são personalidades que são parecidas, então não tem jeito, cada um tem que ter o seu espaço. Inclusive, quase 73% dos jovens entrevistados que moram com os pais falaram que essa falta de privacidade acaba se tornando um obstáculo até para que eles consigam se desenvolver na vida amorosa, por exemplo. Às vezes receber um namorado em casa, às vezes, né, ter aquele momento amoroso, enfim, de intimidade, caso queira. A gente sabe que isso é muito conflituoso, né? Que ponto pode chegar? Vou ler aqui comentários que já chegaram, Monique, pra gente. Boa tarde. Eu acho que os filhos, na maioridade, têm que seguir sua vida, seus sonhos. É o comentário do Emerson que participa com a gente.
Olha, tem gente dizendo, se eu pudesse, meus filhos nunca saíram de dentro da minha casa. Olha como é que isso vai de acordo com a experiência de cada um mesmo. Boa tarde, Roberto. Eu confesso que já não estava mais aguentando um homem de 32 anos. Aí agora resolveu morar com a namorada. Que sejam felizes. Uma mãe fez o desabafo aqui. Robertinha, boa tarde. Eu sou uma que estou torcendo para os meus voarem. Tem um de 46, outro de 42. Não fazem nada dentro de casa, não trabalham e o pior, ixi, aí é complicado mesmo, são doentes químicos, né? Aí essa mãe passa a viver em função dos filhos. Olha só a idade, 46 e 42, Monique. É complexo e, como você falou, tem vários atravessamentos. Tem a mãe que deseja que o filho, né, que vá, né, como ela colocou, da questão das asas, que voe. E tem a mãe também que quer colocar os filhos debaixo das asas. Então, nós estamos falando aqui de vários atravessamentos, de vários contextos familiares, mas todos eles com algum desequilíbrio no sentido da dosagem, né? O que a gente pode refletir disso? O excesso, ele também vai esconder uma falta. O excesso, ele pode também trazer o mesmo dano que uma negligência. Então, o excesso do cuidado, e aí, o que eu estou preparando para o meu filho na vida adulta? Como que eu estou preparando ele para uma vida adulta de uma autonomia financeira, uma autonomia emocional? O pai, ele é finito, todos nós somos finitos. E aí, como que ele vai lidar com a vida adulta? Como que ele lida com a frustração? Então, quando nós falamos de adultos, muitas vezes dentro de casa, numa idade que aparentemente seria uma idade para já estar fazendo um movimento fora, nós também podemos refletir, será que esses adultos, né, eles estão preparados para frustrações, para esses desafios? Porque não basta só o desejo de se emancipar. É preciso se colocar à frente, é preciso viver, porque a partir da vida, a partir das vivências que vai ser experienciado, ali ele vai criando autonomia, ele vai criando segurança a partir de cada vez que ele vai tentando. A frustração, ela é um balanço, é um ajuste para a vida, para dar aquele equilíbrio do que até onde eu posso ir, até onde é o limite. Qual que é o maior desafio de vocês hoje debaixo do mesmo teto? O maior desafio são tantos assim que a gente tem que lidar todo dia. Eu acho que essa questão de cuidar de casa, eu acho que é um desafio, porque eu, por exemplo, não gosto de cuidar de casa, mas eu tenho uma pessoa que cuida. A minha filha, ela também não, ela cuida, mas quando é de interesse dela ali. E aí cada uma tem seu ritmo, né? Exatamente. Então são a mesma personalidade a nível de ser. Como é que eu vou falar? A gente tem o mesmo estilo, no quesito assim, personalidades fortes, mas cada um com ideias diferentes. E que no final, caramba, eu quero prevalecer a minha, ela quer a dela, e aí não dá certo. Aí fica aquele conflito, literalmente. Vou ler aqui mais comentários que chegaram. Boa tarde, Roberto. Eu sempre falo para minha filha que jamais deixarei meu amor por ela me cegar e que o umbigo foi cortado quando ela nasceu. Oi, Beto, eu sou a Jéssica. Por mim, meus filhos moram comigo para sempre. Eu sou muito protetora. Eu não vejo eles longe de mim. O tema hoje está maravilhoso, Albertinho. Eu tenho 2 filhos dentro de casa, de 20 e 22 anos. Os 2 trabalham. Eu não vejo a hora deles terem um cantinho deles. Tá vendo? A gente vê a divisão aqui de opiniões. Roberto, eu adoraria que minha filha morasse comigo. E escuta só, embora 45% dos jovens, eu até trouxe esse dado, considerem essa fase temporária, né? Eu tô morando com meu pai e minha mãe até eu juntar o dinheiro e comprar minha casa. Muitos também estão morando ali por um período indeterminado, uma fase indefinida. Ou seja, vão ter que aprender a conviver, né? Mesmo se amando e mesmo tretando. Qual é a dica, Monique? Então, é interessante porque você fala, né? Você está falando sobre 3 gerações em um mesmo espaço. Então, 3 gerações, nós estamos falando de 3 gerações com todo um contexto social. A tua criação foi diferente da tua filha, por mais que tenham similaridades, mas ainda assim, dentro de todo um contexto social é diferente. E nós estamos falando de uma geração que teve contato com a tecnologia e outra que não teve. E isso tem uma fenda gigantesca, né? Para você poder alinhavar isso com a tua filha. Agora, como equilibrar? Diálogo. O diálogo, ele é importantíssimo. E como respeitar o espaço do outro, né? A partir do diálogo, você vai estabelecendo os limites.
Só que nós precisamos pensar que dentro desse limite, desse espaço, existe uma hierarquia. Então, essa hierarquia, ela precisa ser bem trabalhada, né? A partir do momento que a casa, quem foi que conquistou? Quem foi que trabalhou por ela? Então, é nesse lugar, você também vai ensinando a tua filha ao lugar do buscar, do ir na vida. Adulto é isso, né? Estar num lugar adulto é quando você vai buscar algo, você vai conquistar o mínimo que for, aquilo já é conquista sua. Então, isso já te coloca num lugar adulto. Tá joia. Obrigada, Monique, pelas suas De nada, dicas. é uma alegria estar aqui. Adorei o nosso bate-papo. Como é que é o nome da filha? Paola. E a neta? Laura.